Queria, antes de mais, dar nota da importância histórica que hoje o Parlamento conseguiu na aprovação da denominada Lei das Burcas. Parece-nos da mais elevada importância que Portugal tenha hoje entrado no restrito número de países que proíbe a utilização de burca, a ocultação do rosto das mulheres por razões religiosas, ou por razões de género, ou por outras razões. É importante deixar claro também que esta iniciativa do Chega, que foi do Chega, procurou garantir que na sociedade portuguesa tínhamos as condições para a sua implementação e para a garantia de que não se tratava de uma legislação apenas focada nas questões de segurança, mas também na sua proibição por motivos, como disse, religiosos, de género ou de idade. Foi por isso um esforço relevante para se chegar ao consenso possível nesta matéria, mas Portugal entra no rol restrito de países que diz também para aqueles que vêm de fora esta mensagem. Quem vem para Portugal deve respeitar as regras portuguesas, deve respeitar as leis portuguesas e deve respeitar os valores portugueses. E um desses valores fundamentais é a igualdade entre homem e entre mulher. É a garantia de que a mulher não é objetificada, que não é menorizada por qualquer razão de natureza religiosa. E isso foi importante manter-se na versão final do projeto, submetido ontem pelo Chega, já com as alterações negociadas, em relação ao objeto e ao objetivo que se pretendia. Por isso, é um grande avanço civilizacional. Eu lamento muito que entidades como a Amnistia Internacional e outras tenham criticado esta iniciativa, esta capacidade de se aprovar uma coisa que é básica. Em Portugal as mulheres têm direitos fundamentais, em Portugal o islamismo não pode impor a sua condição nem a homens nem a mulheres, e Portugal tem valores civilizacionais de que não abdica, mesmo quando recebe quem vem de fora. E este consenso que se conseguiu é um avanço extraordinário que há pouco tempo atrás não seria possível de alcançar no Parlamento. Queria só deixar esta nota. Isto não é contra ninguém, não é perseguição a ninguém, é a garantia de que quem vem tem que respeitar essas regras. E custa-me também muito ver hoje, e já quando a lei foi aprovada na generalidade, muitas mulheres a criticarem a aprovação de uma lei que visa proibir que elas sejam menorizadas, que elas sejam objetificadas por religiões estranhas e externas. Devia ser o contrário. Devíamos perceber todos que isto é uma questão fundamental. E se alguns dizem que por causa desta lei alguns vão embora, é porque também não estavam no país certo. Se alguém sair de Portugal porque quer usar burcas e agora não pode, é porque também não estava no país certo. Tem a Arábia Saudita, tem o Afeganistão, tem o Paquistão, é só pegar no avião e voltar para o país onde querem estar. Aqui é um país de liberdade, é um país de valores fundamentais e é um país que não abdica desses valores fundamentais. Não, porque, como eu tive a oportunidade de dizer, o PSD tinha submetido um conjunto de alterações à lei, que essas sim, na nossa perspectiva, descaracterizavam muito a lei, nomeadamente ao retirar os valores de ordem pública, que também nos pareciam importantes, e a questão religiosa, que também é relevante aqui, porque sabemos que há uma religião em particular que, nas suas variações mais extremadas, obriga as mulheres a andarem com esse tipo de instrumentos. Por isso o Chega insistiu para que na versão final ficasse a proibição da ocultação do rosto não só por razões de segurança, como também por razões de religião, género e idade. Portanto, não ficaram apenas essas questões de segurança que também são relevantes, de facto. É preciso que as pessoas compreendam isto. Em muitos países africanos também é proibido o uso de burca, por razões essencialmente de segurança. Porque muitos fenómenos até terroristas tiveram origem na utilização de burcas e de instrumentos parecidos. Mas nós, na Europa, temos que começar a dizer ao mundo também que não é só as razões de segurança que nos movem. Há mesmo uma questão de valores fundamentais. Quem entende que a mulher não é um ser igual ao homem e que por isso deve estar completamente anulada na sua identidade, então não está a fazer um bom serviço aos valores que nós defendemos e aos valores europeus. O que se conseguiu neste projeto foi duas coisas. Manter um valor de contraordenações elevado, relativamente elevado, não tanto como o Chega quereria, também não tão baixo como o PSD desejava. Conseguimos
um valor, enfim, que pensamos ser aceitável, mas, sobretudo, a definição e a materialização na lei daquilo que era decisivo. E agora na votação da especialidade, que este processo terminará na próxima semana, com a aprovação final global, mas acho que ficaram criadas todas as condições para que daqui a uns dias possamos ter em vigor a lei assinada pelo Presidente da República e seja mesmo proibido andar de burca em Portugal. Isto é uma mensagem, como disse, muito poucos países têm isto na Europa. Portugal deu um passo por iniciativa do Chega para conseguir essa conquista civilizacional e eu acho que agora devemos dizer, com orgulho ao mundo e à Europa, que conseguimos, que chegámos aqui e que agora devem respeitar essa decisão do povo português. Okay. Vamos ver. Não me parece que o Presidente da República, esta é uma lei que foi trabalhada nos seus valores fundamentais, na sua parte normativa, e não me parece também pelo que o Presidente da República, como sabe, fui à segunda volta das eleições com este Presidente da República, tivemos bastantes debates sobre valores fundamentais e também sobre segurança, não me parece que haja nenhum motivo de natureza constitucional para se poder vetar esta lei. Repare, a questão que podia ser colocada da liberdade religiosa, se vetarmos a lei que proíbe burcas por causa da liberdade religiosa, estamos a passar esta mensagem, que a imposição de uma burca à mulher é uma questão de liberdade de uma religião. Ora, então isso é abrir a porta para que as maiores atrocidades contra homens, mulheres, crianças, sejam cometidas em nome da religião. Nós temos, sim, valores de liberdade religiosa, mas temos limites à execução desses valores. Quais são esses limites? É os nossos valores de ordem constitucional, da igualdade, da liberdade, do pluralismo político, da liberdade de consciência, etc, etc, etc. São esses os nossos valores. Não vejo que haja nenhuma razão para vetar esta lei. De resto, não creio que o Presidente da República o vá fazer. Em nenhum momento tive nenhuma conversa com o Presidente da República sobre esta matéria que pudesse indiciar isso. Penso que estamos mais ou menos claros que isso não irá acontecer. Temos todas as condições para que esta lei entre em vigor dentro de alguns dias, francamente. Consigamos até, dentro de poucas semanas, ter em vigor a lei das burcas. Repito, muito poucos países da Europa o conseguiram, nós conseguimos. Acho que é um feito que deve ser assinalado. Sim, nós, como disse a semana passada, nós ficámos um pouco estupefactos e acho que passa uma péssima imagem da Assembleia da República. Quando está a acontecer alguma coisa no país, e os senhores o têm noticiado permanentemente, neste caso um grande caos nos exames e na sua correção e na sua avaliação, um grande caos sobre as empresas ou a empresa que gera esta plataforma, e há um partido, seja ele qual for, que diz, bom, isto está a acontecer, o Parlamento tem que se pronunciar e o Sr. Ministro tem que dar respostas a isto. Quando a resposta que se dá a isto é o Parlamento está, entre aspas, encerrado para plenários e não vamos maçar os deputados com coisas dessas durante a semana, acho que é uma má imagem que damos dos políticos, do Parlamento e da própria atividade parlamentar. Por isso é que se chamam debates de urgência, porque eles devem, em princípio, corresponder à situação de urgência. Em qualquer caso, eu queria dar aqui a nota que o Chega não aceita esta não realização do debate de urgência, porque ela é mesmo urgente, e reintroduziu esse pedido para ser realizado no dia seguinte ao debate do Estado da Nação, especificamente sobre educação, especificamente sobre as falhas na correção dos exames e no caos em que o Governo está a colocar famílias, alunos, professores, por causa da sua teimosia. Também queria dizer outra coisa, para além do debate de urgência da próxima sexta-feira, da próxima sexta-feira, sobre essa matéria. O Chega foi o primeiro partido a apontar as suspeitas existentes na empresa de gestão de plataforma destes exames nacionais. Aquilo que tem vindo a público nos últimos dias, nas últimas horas, mostra que há razões para não estarmos tranquilos em relação à adjudicação destes contratos, à forma como ocorreram e às ligações que têm. E, de facto, começa a ficar curto o caminho do Sr. Ministro da Educação para conseguir resolver o problema e dar alguma explicação sobre isso. Temos tido uma série de declarações infelizes, como aquelas que dizem que as famílias, os alunos e os pais foram imprudentes em marcar férias por causa dos exames. Já procurámos explicar ao Ministro que a vida das pessoas não é igual à vida do Ministro, que tem uma certa previsibilidade que têm que levar a cabo todos os anos, porque os seus pais ou avós trabalham e têm que conjugar isso com os exames e as datas dos exames. O Governo
praticamente não dá explicação nenhuma sobre isso. Acho que é uma situação verdadeiramente lamentável. Nós vamos insistir, como já insistimos, que o Governo esclareça que empresa é esta ou que empresas são estas, que ligações têm ao PSD e às estruturas do PSD e que responsabilidade é que vão assumir pelo caos que estão a criar nesta situação dos exames nacionais. Acho que isso é muito importante que seja feito. Então. É muito triste o que está a acontecer entre o Partido Socialista e o PSD na matéria do que se passa em Almada, porque é um passa-culpas que, em vez de querer resolver a situação, está a tentar perceber quem é que tem menos culpa. Como tivemos a oportunidade de dizer na reunião do Governo Sombra, onde discutimos este tema, é evidente que a Presidente da Câmara de Almada, e por isso o Chega já introduziu também no seu requerimento de chamada à Comissão para esclarecer a situação, assim como os vários serviços responsáveis pela situação em Almada, é incontornável a responsabilidade que tem quando tinha concursos para ter executado, nomeadamente em termos de aproveitamento e eficiência de água, e não o fez por sua responsabilidade. Porque a Presidente da Câmara de Almada está mais preocupada em gastar milhões de euros em eventos, em festivais e em sunsets do que em resolver os problemas das pessoas. E isso é a verdade assim mesmo. Qualquer pessoa que vá hoje à Almada falar com comerciantes, moradores, etc., sabe que tem uma Câmara Municipal que pode gastar milhões em eventos de fim de tarde e não consegue resolver problemas de falta de água, de abastecimento, de segurança e de habitação. Portanto, este sim é um problema de responsabilidade da Sra. Presidente da Câmara, mas também do Governo, porque o Governo, que é tão proativo em algumas coisas, sabe que há anos que naquela zona, situada em cima de uma das maiores bacias hidrográficas do país, há problemas de abastecimento de água, que nesta altura comprometem especialmente a atividade económica. E a Sra. Ministra não pode dizer que não fazia a menor ideia, que ninguém lhe disse nada. Ninguém lhe disse nada. Há dias, há semanas que isto está nas notícias. O que é que o Governo fez? Mobilizou militares para ajudar a população com falta de água? Não. Mobilizou os meios nacionais para que isso acontecesse? Não. Fez algum planeamento, algum aviso sobre novas estruturas, furos ou outros, que iriam ajudar a que o abastecimento de água fosse mais célere? Não. Os dois têm responsabilidade. Por isso, esta figura muito triste entre PS e PSD, o silêncio do PS e a cumplicidade do Partido Socialista e a falta de empatia total que o PSD mostra, de facto, sinceramente, nestas coisas, é gritante. É o mesmo nisto como na bola e no Mundial. É uma falta de sensibilidade para as pessoas que estão a passar mal e que estão em dificuldades, que é uma coisa, de facto, gritante de se ver. Espero que que o Parlamento acorde para isto. As pessoas não toleram muito tempo que os políticos fiquem sem fazer nada sobre os seus problemas. Nós temos avisado há anos sobre isto. É uma e outra vez em que isto acontece. E, de facto, quem está a passar mal sente que nada é feito para resolver a sua situação. E isso é muito triste. Está no chão. Sim, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, quando olhámos para a falta de abastecimento em algumas zonas, a Câmara começou tarde, muito tarde, a colocar instrumentos de abastecimento em várias zonas do Conselho que estão afetadas. O Governo não deveria, desde o início, estamos a falar numa zona que, para além disso, é sazonalmente mais intensa, como está a acontecer agora, devido à situação na zona das praias. O Governo não deveria ter colocado meios nacionais de abastecimento para evitar o que está a acontecer. As cisternas do Exército servem para quê? Para andarem a fazer paradas no 10 de junho? Servem para ajudar as pessoas. O Estado serve para servir as pessoas, não é para se servir das pessoas. Ponto 1. Ponto 2. Uma Presidente da Câmara que diz que não vai haver água entre as 10 da noite e as 6 da manhã de hoje. Num momento como este, de intensidade, quer populacional, quer sazonal, no Conselho, sem ativar nenhuma solução, nem apresentar nenhuma solução que não seja, desculpem lá, eu sei os constrangimentos que estão a passar, mostra que não tem planeamento absolutamente nenhum. Nós estamos à vontade, porque o Chega não só já falou disto, como mal a crise começou, disse que tinham que se tomar iniciativas, quer de mobilização de meios nacionais para abastecimento, quer de informação, para que as pessoas soubessem com o que é que se podiam cozer, quer de, enfim, até se necessário, de capacidade de captação de água de outras zonas para a zona de Almada, como quisemos fazer noutros contextos, na autoestrada da água, que se queria fazer, e que obviamente é uma estrutura diferente. Mas isto tinha que ser feito e tinha que ser pensado.
Não é fazer um vídeo com um ar meio combalido, a dizer que, olha, desculpem lá, eu por acaso nem vivo em Almada, sou Presidente da Câmara de Almada, mas nem lá vivo, consigo sentir mais ou menos o que é que estão a pensar, mas não vou fazer nada, porque não mais um sunset às 7 da tarde ou às 8 da tarde. Não é assim que as coisas se resolvem, e eu espero que as pessoas compreendam bem estes Presidentes de Câmara que têm. Em todo o caso, nós vamos chamar ao Parlamento essas entidades. Sabemos que há limites na questão municipal, o Parlamento pode aceitar ou pode não aceitar, entendemos que é mesmo importante, mas também os responsáveis do Ministério do Ambiente, porque é importante que se esclareça quais são as soluções para o futuro. Repito, Almada está situada em cima de uma das maiores bacias hidrográficas do país. Não há nenhuma justificação para que não tenham abastecimento de água. Nenhuma. Só incompetência. E a incompetência nós devemos chamar a atenção disso. Nós vamos chamar as entidades municipais responsáveis, quer pelos serviços de abastecimento, o SEMAS, da Organização e Gestão da Água, da Câmara Municipal e também os responsáveis governamentais dessa área. Estamos? Não? Sim. Sim. Não. O que eu quero dizer é, o Chega tinha 60 deputados, continua a ter 60 deputados. Como devem imaginar, eu não me pronuncio sobre a vida interna parlamentar do Chega. O Chega continuará com os seus 60 deputados, para tristeza de muitos partidos, como o Partido Socialista, e continuará mesmo a ser o líder da oposição em Portugal.